aqui na minha roqueira. Relaxa, relaxa. Vai. Agora, eu tenho a alegria de apresentar a Iris Poffo, uma bióloga de origem italiana, né, que trabalha, não digo trabalha, porque trabalhar é uma palavra que tem a ver com sofrimento, que lida com animais e, sobretudo, com animais que estão em condições complicadas, quando não desesperadas, necessitando às vezes de eutanásia para desencarnar. Então, eu li alguma coisa sobre ela, fiquei entusiasmado, tanto que a convidei no site. Obrigada. Espero que daqui a pouco ela apareça, não só na telinha, mas também na OMI do Somos Todos Um, certo? Obrigada. Então agora, minha palavra está com o Wagner, está com a Iris, e eu vou jogar um pouco de luz. Que não é luz. Vai jogar um pouco de luz, está ótimo, está ótimo. É o que eu tenho, né? A pouca que eu tenho, eu vou colocar à disposição de vocês. Muito obrigado por estarem acompanhando Somos Todos Um e essa palestra. Legal. Olá, pessoal. Bom, eu conheço a Iris há quase 30 anos, né, Iris? A gente se conhece há muitos anos. A Iris, além de bióloga, participou de várias ONGs de auxílio para animais. Ela tem bastante experiência nessa área e, ao mesmo tempo, como espiritualista, ela vem trilhando a jornada dela de forma universalista, participando de muitos grupos espirituais, espiritualistas, sessões de desobsessão aqui, uma coisa acolá. Então, ela tem uma experiência muito grande. A Iris já está com quantos anos, Iris? 54? 54. Por que a gente está falando a idade? Pelo lastro de experiência que ela tem, esses anos todos trabalhando com essas questões. Então, eu e o Sérgio convidamos a Iris para falar hoje sobre um tema que nós já havíamos prometido antes, em programas anteriores, que é a questão da eutanásia dos animais, a passagem dos animais com doenças terminais, que precisam ser sacrificados por orientação do veterinário. Muitas pessoas acabam autorizando isto e depois ficam com uma autoculpa terrível por anos, né? Travando inclusive a própria felicidade por uma coisa que elas fizeram certo. Então, para isso, nós trouxemos a Iris para falar desse momento final dos pacientes terminais, mas não para ficar focado na morte deles, e sim para falar da imortalidade deles, de que aquele momento final é transitório, assim como nós, eles passam para outro plano e continuam sua evolução do lado de lá, orientado por mentores que trabalham com o desenvolvimento de várias espécies animais aí invisivelmente. Então, a gente vai fazer várias perguntas para ela, eu e o Sérgio. Eu anotei aqui algumas coisas, está aqui no computador que a Iris me passou antes, para perguntar a ela em cima disso. Então, primeiro, vamos conhecer um pouquinho da Iris. Ela vai falar um pouquinho dela, daí daqui a pouquinho a gente vai começar a perguntar. Ela trouxe dados sobre a questão dos animais com seres humanos, trouxe os livros, tem um livro dela muito legal, trouxe outros livros aqui para falar, e aí a gente vai literalmente assim aprofundar e pegar o conhecimento dela nessa área, que é bem vasto. Iris, obrigada. Legal, obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço de coração a oportunidade de estar aqui junto com vocês. Obrigada, Jefferson. Obrigada pela oportunidade. Felizes, alegres. Sim. Alegria pura. Tá Iris, conta um pouquinho da sua história. Primeiro, você é bióloga, mas é uma espiritualista aí treinada, né? Tantas décadas. Conta um pouquinho da sua jornada espiritual primeiro, até para o pessoal conhecer um pouquinho. Depois a gente inclui a temática animal lá na frente. Mas conta um pouquinho de você primeiro, faz favor. Tá. Bom, olá pessoal. Quando criança, eu tinha uns comportamentos assim que eu achava um pouco estranho, porque eu conversava com a água, conversava com o vento, conversava com as árvores. Para mim era tudo gente.
Como a maioria das meninas da minha época, assisti Branca de Neve. A Branca de Neve conversava com os passarinhos, conversava com as plantas, né? A Bela Adormecida, né? A Cinderela também, ela conversa com ela está na floresta, escondida, ela também conversa com os animais. Então, para mim era normal conversar com os animais. Eu via os personagens, né, das histórias, eu também conversava, mas eu tinha do meu jeito. Eu não ficava contando para todo mundo que eu conversava, porque o pessoal podia achar, né, que era alguma coisa meio louca, né? Bom, aí eu comecei a ter os meus sonhos que eu voava. E sempre voava por florestas, eu voava na praia e fazia as rasantes na onda, e fazia rasantes com golfinhos, e mergulhava, e saía d'água, e saltava. E eu tinha uma alegria, mas eu tinha certeza que eu estava voando, porque eu brincava com as árvores, de ficar passando, assim, fazendo zigue-zague, né? E aí depois é que eu vim conhecer, fazendo o curso do Wagner em 90, que eu vim descobrir que isso chamava viagem astral, que tinha nome, que tinha técnicas, tudo mais. E é muito interessante, as coisas acontecem comigo. Primeiro eu tenho vivências extrafísicas e depois ou chegam livros para mim, ou vêm os cursos e vêm me esclarecendo. Então, por exemplo, eu tinha muitas curiosidades sobre a vida do outro lado e tinha certeza que tinha vida do outro lado, eu tinha muitas certezas. E aí um dia eu ganhei de presente o livro Viagem do Peter Richelieu, Viagem de uma Alma, em 1986 eu ganhei esse livro. E aí ele me descobriu, ele falou, é isso, eu já tinha certeza das coisas, agora eu estou vendo, né? E essa minha relação com os animais, então, ela é bastante antiga, com a natureza, de maneira geral, e acabei fazendo biologia, né? E entrei já numa ONG, logo no primeiro ano da faculdade, que trabalhava com um curso de educação ambiental sobre a biologia marinha. Eu fiz um curso de mergulho também, e aí eu já juntei as duas coisas. Então eu mergulhava e falei assim, bom, se o som se propaga melhor dentro da água, a energia na água também deve se propagar de uma maneira diferente, também mais rápido do que na terra. Então eu começava a brincar com energia e projetando energia para os animais. Eu tinha muitos amigos, namorados que mergulhavam e queria caçar, né? Era caçador. E aí eu mergulhava, e eles pegavam o polvo, por exemplo, teve uma cena muito engraçada, que eles pegaram o polvo e o polvo ficava assim se revelando, e eu falei, não, esse polvo tem uma consciência, porque os polvos são os animais muito inteligentes, né? Servem como alimento, mas eles têm uma inteligência muito grande, né? E aí eu falei, comecei a mexer com aquele polvo e projetar energia para o polvo. Ele se acalmou e não se mexia, ele ficava muito calmo, sereno comigo, fazia carinho no polvo, como se eu estivesse fazendo carinho na cabeça de um gatinho manso, assim. Eu falei, que interessante, né? E aí eu comecei a trabalhar, mexer com isso, mergulhando. Então tinha um cardume de peixes, eu mergulhava com raiva, por exemplo, né? Eu pensava em raiva, coisa só de raiva, e mergulhava e o cardume de peixes assim, sumia. Aí eu me concentrava, respirava, trabalhava com energia e pensava em amor universal, na mãe natureza, e mergulhava. Os peixes, e eu ficava junto com eles, né? Então eu tinha essas cenas assim, até faz uns 2, 3 anos eu estava mergulhando em Galápagos, né? Sonho de bióloga, mergulhar em Galápagos, né? Ir para Galápagos, conhecer a terra de Charles Darwin, onde Charles Darwin fez essas pesquisas. E eu estava lá brincando, fazendo isso, né? Mergulhando com os peixes, assim, de repente, gente, não mais que de repente, vem um lobo marinho e fez assim, puf, em mim. Aí eu gelei. Eu fiquei congelada, era um filhote adolescente, né? Curioso como qualquer adolescente, né? Aí eu, sou vegetariana, eu não vou ser, sou vegetariana, eu não vou competir com você, com os peixinhos. Mas eles são curiosos, então ele ficava rodando em mim, né? Eu dei muita risada com a cena, eu falei, vou parar de brincar um pouco dessas de ficar com cardumes de peixes. Aí saí da água, rindo, né? Porque foi uma experiência, assim, muito cômica essa, né? E aí, então, quando foi em 90, um amigo meu, o JJ, me trouxe para conhecer o Wagner, fazer os cursos com o Wagner. Então, eu fiz o curso de primeira fase, fiz a segunda, terceira, quarta. E na quarta fase, o Wagner estava explicando para a gente sobre como auxiliar pessoas em fases terminais. E como tem aquele ditado, né, que quando o discípulo está pronto, o trabalho aparece? Porque tem aquele ditado, né, Sérgio, famoso, nos meios espiritualistas, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Aí o André Luiz, ali através do Chico Xavier, uma época, adaptando isso, colocou assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Que eu acho muito mais eficaz, porque o que eu conheci de gente que ficava falando assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, e a pessoa se achava altamente pronta e não estava, né? Porque isso leva vidas para desenvolver. Então achei muito legal, quando o serviço está pronto,
Quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Continua aí. E então eu fiz o curso com o Wagner no fim de semana e na segunda-feira eu estava contando para um amigo meu como foi o curso e tal, e principalmente essa parte que me tocou muito, de como ajudar uma pessoa em fase terminal. E aí aconteceu que 15 dias depois o irmão desse meu amigo sofreu um acidente de moto e entrou em estado de coma. E aí ele me liga e fala, olha, meu irmão não vai ter volta, vem para cá. Vem para o hospital e vamos colocar em prática o que você aprendeu no curso, eu preciso de você aqui. Ele é messiânico. Então ele tem todo um conhecimento de como mexer com energia e tudo mais tal. E aí ficamos nós dois na UTI. Ele ficou fazendo um trabalho na cabeça do irmão dele, eu fiquei nos pés e ficamos trabalhando com energia. Aí a gente percebeu, acompanhando, né, os sinais, que ele estava ficando bastante alterado. Os médicos chegaram, pediram para a gente se retirar. E demorou muito tempo, né, os médicos vieram trazer a notícia de que ele havia partido. E aí foi uma cena assim muito chocante para mim, porque eu falei, e aí, o que eu fiz? O que eu fiz, né? Mas ao mesmo tempo uma confiança de que eu tinha feito o melhor de mim, né? Tinha feito o melhor de mim junto com meu amigo, que é um irmão de coração. E aí veio drama, porque tinha sido um acidente, um rapaz jovem, a namorada dele estava muito desesperada, a mãe estava num choque. Então assim foi um negócio muito, muito, muito difícil. E eu cheguei e fui acompanhando eles o tempo todo, passo a passo de tudo que aconteceu, velório, avistar as pessoas, tudo mais. E eu falei, eu preciso estudar, aprender mais para poder ajudar as pessoas com essa parte. Que eu sinto que é uma maneira da gente fazer um bem de uma maneira totalmente diferente, né? E assim foi o primeiro caso, depois foram vindo os outros, e aí cada vez mais vinha serviço, me ligavam, fulano faleceu ou está falecendo, vem para o hospital. Até um colega aqui do PPB, uma vez, sabendo que eu já estava fazendo isso, me chamou, fiquei com ele no hospital. E aí a espiritualidade vai intuindo o que a gente deve fazer, o que a gente deve falar, o que a gente não deve falar. E até as cenas que seguram pessoas, né? Sim. Então teve no caso de uma pessoa, era uma senhora de idade e ela, não queria ir embora. E eu vi uma cena, era um rosto de uma pessoa numa paisagem de um determinado país. E eu virei para o meu amigo e falei assim, tem alguém assim, com essas características, desse jeito? Ele falou, tem, meu irmão. Ela falou, pois é, ela não quer ir se despedir dele. Aí eles conseguiram fazer uma ligação, conversou com ele, ela desligou o telefone e fechou os olhos. Às vezes para poder passar para outro plano, tem que a mente relaxar, assim, deixar resolvida alguma coisa, né, para poder relaxar e aceitar a passagem. E aí entrei, assim, teve casos de usando projeção astral, teve um caso de um amigo meu que ele teve um infarto fulminante, foi de repente jovem também, de certa forma, e ele estava no velório e eu cheguei lá e percebi que ele estava se debatendo, ele estava muito apegado ao corpo físico ainda. Aí eu lembrei das aulas do Wagner, sentei, relaxei, saí fora do corpo e fui trabalhar com ele no astral, dentro do velório. Aí ele me reconheceu e falou, você é aqui? Como assim? O que está acontecendo? Aí eu comecei a conversar com ele, o que tinha acontecido, e ajudei ele a relaxar, e ele começou a viver as últimas cenas. Então ele sentia os médicos fazendo a ressuscitação, ele sentia o choque, e eu sentia tudo isso junto de mim. Né? A mesma coisa que ele estava sentindo, eu estava sentindo, enfim, resumindo a história, ele aceitou, entendeu, caminhou, e aí foi trabalho de acalmar a mãe dele, né? Que ela estava bastante abatida. E aí, entre todos esses, um dos mais especiais foi meu pai, que eu tive uma participação também, assim, ajudando ele. Meu pai teve aquele problema da doença do alemão esquecido. Alzheimer. Então foi um processo, assim, bastante Minha mãe morreu com Alzheimer, e eu estava lá, estava eu e ela, e foi muito bom, foi fabuloso. E o melhor assim de tudo, né? Juntando com nossa atividade de hoje, meu pai tinha uma cachorrinha de muito, muito carinho e ela ficou doente e também ela faleceu 1 ano antes dele. Ele já estava em clínica, assim, e estava contando para o Wagner um pouco antes, agora no Dia dos Pais, eu estava mandando energia para o meu pai e tal, conversando com ele, e ele aparece com o cachorrinho no colo. Né? Então, assim, só mostra pra gente aquilo que a gente vê nos livros que realmente é fato, né? Ou seja, ela desencarnou e com a afinidade dos dois grande, meu pai está morando com a minha avó, lá no plano espiritual. E então e ele está junto, fazendo parte. Quando a presença do animal é sadia para a evolução do ser humano e também dele,
permite o tempo a mais também do lado de lá, porque a questão do tempo entre vidas do animal é mais rápida que a nossa. Mas quando é produtiva para o animal e para o ser humano ficar junto mais tempo, isso também acontece. E que não seja por apego, aquela coisa doentia, mas por assim, presença sadia. Agora, Iris, faz favor, no e-mail que você me mandou, você está contando o caso de um garotinho indígena que tinha 2 anos, que era uma criança especial, ele era deficiente visual e deficiente auditivo, e ele não conseguia nem ficar em pé direitinho, e você participou da passagem desse menino para o lado de lá, depois você contou para o pai, e o pai viu mais ou menos a mesma coisa. Por favor, conta essa história aí para gente. Esse é um caso assim, muito especial. Eu sou voluntário numa casa que trabalha com crianças com problemas cerebrais, deficiências cerebrais, e um dia chegou um garotinho trazido da FUNAI, ele era do Xingu, e muito bonitinho, muito gracioso, com o cabelo cortadinho daquele jeitinho, e ele tinha então um problema genético, o irmão dele também já tinha cuidado do irmão dele, então estava um pouco com os dois, e esse garotinho especial foi assim, aquele amor à primeira vista, né? A gente tinha um carinho muito grande com os dois. O primeiro faleceu e com o segundo eu já estava assim, muito mais envolvida, muito mais equilibrada também, trabalhando energeticamente com isso. E ele tinha o que chamavam de doença do vidro, né? Que os ossos se quebram muito fácil, uma coisa assim. Então ele não conseguia nem ficar em pé, ele só ficava deitadinho no berço e no colo, né? Ele brincava muito comigo, eu levava ele para passear dentro dessa casa. E aí eu senti que o momento dele já estava chegando, fiz projeção de energia com ele, isso de noite, em casa. Quando foi mais tarde, eu sonhei com ele montado num filhote de onça. Cavalgando no filhote de onça, feliz da vida, sorrindo, né? Fez uma saudação para mim, e fez um tchau para mim, agradeceu e falou que estava indo embora. É um presente inacreditável. Nossa, não tem assim, imenso. Não tenho palavras assim para descrever. Semanas depois, eu encontrei com o pai dele nessa casa, que ele veio buscar algumas coisas. Não, tinham algumas coisas que ele tinha que fazer também. E conversando com o pai dele, eu contei o sonho que eu tinha tido, e por coincidência o pai também tinha tido um sonho muito parecido. Né? Então é legal porque fecha as coisas, a gente percebe como tudo está interligado. Feedback de um lado, do outro, e tudo bem. Como eu tenho esse meu lado de bióloga, né, cientista, eu gosto de comprovar as coisas, não é só porque né? Eu quero que as coisas sejam... não é tão simples ter esse feedback. Tem uma convicção. Né? Um retorno desse tipo é complicado e maravilhoso ao mesmo tempo, não é? Iris, muito pouco. É uma honra participar da passagem final da encarnação de alguém. Você está ali presente, ajudando, né? Eu fiz isso muitas vezes, tanto aqui, amparando ali no hospital, quanto muitas vezes fora do corpo, aplicando energia para soltar a pessoa. E para a gente que está próximo, né? Principalmente mexendo com a questão espiritual, é um aprendizado enorme, aquilo que se sente perto das pessoas. Eu sei também de médicos e profissionais de saúde, e também religiosos que às vezes estão ali para dar uma ajuda dentro das suas linhas espirituais, e que sentem veem coisas, e que não podem chegar e falar isso em aberto, principalmente os profissionais de saúde, né? Então, eu vi muita coisa nesses ambientes, nesse momento. Então, assim, você próxima de pessoas assim, nessa condição de animais, o que você sentiu, ouviu, assim, por exemplo, de lances energéticos no ambiente? Ou o que você sentiu espiritualmente? Tem algo assim que você possa falar? Com humanos ou com animais? Não, com os dois. Teve uma passagem muito bonita de uma amiga que estava com um câncer e por aquelas coisas que coincidência não existe, eu estava com ela lá no hospital e senti que o momento dela estava chegando e pedi que os familiares se afastassem um pouco, porque a gente sabe que os familiares têm tanto um apego que eles acabam eles não querem que partam, né? É o carinho, é a saudade, é um pouco de egoísmo, é um pouco tudo misturado. Mesmo sabendo que a pessoa não tem condições, é difícil deles falarem, né? Vá. E eu sentindo então o momento, pedi que eles saíssem para tomar um café, para se afastassem um pouquinho, e comecei então a trabalhar com energia no quarto dela, só estávamos nós duas, e conversando com ela, eu falei, o momento está chegando, e eu vi uma luz muito bonita entrando
pela parede, e a luz veio diretamente assim nela, era assim como se dá aquele clarão de lua, como estava a lua ontem, né? Assim, entra aquele clarão de lua pela janela e bem junto dela, e eu percebi a presença de pessoas familiares dela junto. E eu comecei a conversar com ela. Eu falei, minha querida irmã do coração, teu momento está chegando. Eu sei que você está super preocupada com teus filhos. Você está muito... Ela tinha 3 filhos. 4 irmãos, falei a mesma coisa. Está tudo bem, todo mundo trabalha, está tudo bem, mas pode ir embora tranquilamente. E no fim, foi embora. A caçula dela tinha 7 anos. Então ela estava assim, com certeza, né, como mãe, muito preocupada em deixar as crianças desse jeito. Mas enfim, ela foi se entregando e fez a passagem. Foi muito bonito, o momento assim foi de energia toda. Você não tem ideia. O brilho que tinha, o quarto ficou com um brilho assim, parecia um monte de pozinho de brilho em pim-pim, né? O quarto ficou muito, muito bonito, né? Bom, aí os médicos chegaram, né? E aí fizeram todo o procedimento. Os familiares desciam, chamou os familiares. Que nem um nascimento. É um nascimento. Aí eu comecei a brincar que eu sou uma criancinha, é de felicidade, tem que ser feliz. Eu comecei a brincar que eu virei parteira astral, né? Isso. Com as aulas do Wagner eu virei uma parteira astral. E, então esse caso foi muito bonito e melhor ainda, porque com a espiritualidade, pela proximidade que nós tínhamos, ela se comunicava comigo, eu passava recado para as crianças, passava recado para o marido, até teve uma cena que eles estavam procurando papéis, documentos, coisas assim, e ela falou para o pequeno, tá na tal gaveta assim, para o papai, ele foi lá, pegou a gaveta, achou o papel e tudo mais, e por um bom tempo eu fiquei passando recado. Coisas tão Fiquei de mensageira assim, passando recado, isso é muito bom porque leva conforto, leva consolo. Sim. E as crianças, né, todos seguiram o caminho, estão bem. A menina, a mais velha, está formada em biologia também, como ela. É muito bonito. O legal, pessoal, para não deixar dúvida, embora a gente esteja falando de pacientes terminais, humanos e animais, e a passagem, em nenhum instante nós estamos falando de morte. Nós 3 aqui, mas os Jefferson, somos espiritualistas, estamos falando de mortalidade da consciência, abordando uma situação que quase ninguém fala nela, e a tentativa de ajudar, inclusive, as pessoas que passaram por isso a compreender que a vida continua, né? E a gente quer que haja essa compreensão, não de forma religiosa, cada um siga a sua linha espiritual, é no sentido de esclarecimento consciencial aberto. Segue dentro da linha que você gostar mais, isso aí é de foro íntimo. Ninguém deve permitir que o outro dê palpite na escolha espiritual da pessoa. Mas entenda, nós estamos falando de fatos reais que se referem à vida extrafísica após a passagem. Porque, de repente, alguém, sei lá, pode confundir e falar, poxa, eles estão falando de morte. Nós não estamos falando de morte. Nós estamos falando de vida após a morte. E o auxílio na passagem, quando o caso é inevitável. Nós não estamos falando, nem começamos ainda a falar de eutanásia, que é uma outra história. Nós estamos falando de alguém que já está nas últimas, não há condição, e que de repente a passagem de energia pode ajudar a facilitar a entrada da pessoa no outro plano, só para não deixar dúvida. Ô Iris, por favor, você também me contou de um amigo seu que também trabalhava em prol dos animais marinhos, né? E que ele esteve hospitalizado com câncer, e você mandava energia para ele à distância, e aí você via às vezes, por clarividência, uma cadela do lado dele, mas essa cadela já tinha desencarnado, né? Então a Iris, inicialmente, pelo relato dela, ela achou que poderia ser uma forma mental da pessoa, do rapaz que pensava muito. Só que aconteceu uma coisa que mostrou que não era uma forma de pensamento, Sérgio. Porque uma forma de pensamento, ela está ali, ela está estática, ela não tem autoconsciência. Mas aí aconteceu algo que aí eu quero que a Iris agora conte, porque é esse lado extrafísico pegando a parte dos animais também. Por favor. Claro. Obrigada, Wagner. Então, assim, um amigo muito, muito querido, mergulhador, fotógrafo maravilhoso, revelou muitas coisas das belezas do fundo do mar para a gente, por meio de fotos, de revistas, em livros. E ele precisou fazer um transplante de medula. E eu estava lá no Hospital do Câncer. E então, assim, eu lá vibrando, fazendo tratamento à distância para ele, e sempre falava, fica conectado, sempre se imagina, você está dentro de um balão de luz verde azulado, sei que o teu corpo está doente, mas você não está doente. Então essa conversa toda, né, que a gente tem, e pensamentos elevados, respira, né, sempre pensa na luz, e aí ele estava lá projetando a energia para ele, fazendo tratamento à distância. Aí eu,
A Lana era a cachorra dele, né? Era uma Basset Hound, né? Grandona, assim. A Babona, eu chamava ela de Babona, né? Porque os cachorros babam bastante, né? E eu falei, ué, ela tá do lado dele? Aí eu pensei, falei, deve ser uma forma de pensamento, né? Aí eu conversei com ele depois no dia seguinte, ele falou, era aniversário dela, eu tava pensando nela o dia todo, né? Aí eu falei, então é uma forma de pensamento, né? Primeira coisa, vou por aí, né? Uma forma de pensamento. Bom, aí no outro dia eu continuei. Todas as noites eu fazia tratamento à distância para ele. Aí eu vi de novo a cadela lá, e ela levantou a cabeça, me viu, mexeu as patas e abaixou de novo. Eu falei, isso não é uma forma de pensamento. Claro, está interagindo. Ela está lá. E o mais curioso, gente, que isso é muito interessante. A gente vai pesquisando, primeiro assim, né? As coisas me acontecem e eu vou pesquisar para buscar informação. E eu li nos livros, aliás, é nesse livro daqui, A Espiritualidade dos Animais. Esse é o do Marcel Benedetti, que tem vários livros, né? Tem, sobre o tema. Ele é muito bom nesse assunto. Mostra a capa ali para o pessoal, para Espiritualidade dos Animais. Qual é a editora mesmo? É a Petit? Não, é da... É Mundo Maior, editora Mundo Maior? Editora da Fundação Espírita André Luiz. Isso, tá? Vocês acham facilmente esse livro, tá? Depois o Jefferson escaneia e coloca ali depois para todo mundo. E ele vai contando para a gente casos de que os animais eles sentem, eles podem inclusive captar a energia, captam energia, isso a gente já sabe, mas eles podem até antecipar uma doença. Sim. Pela união que tem sentimental dos dois, energética, né, afinidade que tem entre eles. E eu percebi isso que aconteceu com esse meu amigo. A cadela teve metástase. Ela teve tumor, teve metástase, acabou fazendo a eutanásia. E o meu amigo também teve, depois que ele fez o transplante, ele estava indo super bem, aí aconteceu de ter também o mesmo caso. Então é interessante a gente observar, né, que ele teve tumor, e é curioso isso, né? E, na verdade, então, a cadela não era uma forma de pensamento. Ela faleceu 1 ano antes, mas pela afinidade entre os dois, como ele pensava nela, sim, porque também tem isso, né? Então, ela fez a passagem, isso é interessante, porque a gente vê em muitos livros até mais antigos, que diz assim, que o animal ele faz a passagem e logo ele reencarna. E não bate com o que se vê, na verdade, do lado de lá. Então, assim, isso depende se ele for um animal da rua, com certeza ele vai bater do outro lado e logo vai retornar. Se for um animal silvestre, também. Agora, um animal que tem contato com o humano, ele tem uma identidade, né? Ele tem nome, sim, ele tem RG, ele tem, é verdade. Né? Ele tem uma roupinha, ele tem uma caminha. Então, ele é diferente, ele tem um vínculo com o humano. Uhum. E esse vínculo, ele não se desfaz assim, da noite para o dia, principalmente quando é de uma maneira saudável, como você reforçou no começo. Então eu senti que ela estava presente lá, dando essa força, dando esse carinho, né? Uma companhia, como ela era a companhia dele. E assim, acabou chegando um dia que eu senti que o momento dele estava se aproximando. Uma amiga minha confirmou comigo, ela trabalhava nesse hospital, falou, olha, a situação dele está bem grave. E aí eu fui, pedi licença para a família e encontrei Juan nesse dia lá no hospital. Juan. Né? E eu pedi licença para a família e pude ficar sozinha com ele lá e ajudar no processo do desligamento. Foi numa sexta-feira, quando foi no sábado de manhã cedo, a gente recebeu a ligação que ele tinha ido, só que a Lana não estava no velório. A cachorrinha não estava no velório, ela foi também. Iris, já que você mostrou esse livro, vamos mostrar outro que é um clássico. É o livro do pesquisador italiano Ernesto Bosani, conterrâneo do Sérgio. É um clássico, Os Animais Têm Alma. Ele foi um dos primeiros caras a publicar material nas primeiras décadas do século XX sobre a questão animal, da imortalidade dos animais. Essa edição é antiga, é a que eu também tenho, da editora Eco. Mas me parece, Iris, que esse livro foi reeditado, não me lembro a editora. Os Animais Têm Alma, Ernesto Bosani, autor italiano. E aqui tem vários relatos que ele coletou sobre visões de animais, experiências relatos com animais. 130 relatos. Então, como a Iris trouxe, eu também sou fã do Bosani, eu tenho todos os livros do Bosani, a Iris também gosta muito, aí mostrando para vocês aqui a dica que ela trouxe, muito legal. Os Animais Têm Alma, do Ernesto Bosani. Inclusive, Sérgio, você vai adorar ler esse livro. Eu li muita coisa do Bosani, eu acho que é o italiano mais espiritualizado. Talvez.
na face da terra, porque o resto do italiano Cara, é um sou fã Flammarion, dele. é um Camille Flammarion, Italiano, ele era fantástico. só que é francês e italiano. Iris, Maravilhoso. você trouxe aqui um censo que eu queria que você comentasse. O título da matéria do jornal é Cachorro é o melhor amigo do paulistano. Comenta um pouquinho sobre isso, sobre a quantidade de animais domésticos, por exemplo, aqui em São Paulo. Como é que é esse censo? Eu li num artigo que 75% dos brasileiros têm animais de estimação. Parece que isso é maior, ou se não é, maior do que dos Estados Unidos, que são países que também as pessoas têm muito animais de estimação dentro como companheiros dentro de casa. E aqui nesse artigo que ele mostra que os moradores da cidade de São Paulo têm 1,8 milhão de cães e 810 mil gatos. Esses são os favoritos. Depois tem tartarugas, tem passarinhos, tem hamster, tem outros animaizinhos também. É interessante ver a quantidade, né? Isso, até por curiosidade, quem quiser saber, essa proximidade com os animais, ele começou há mais ou menos 30 mil anos atrás, na época do período paleolítico, quando os animais, quando os lobos começaram a chegar perto, que os animais já viviam em grupos, né, para roubar um pouco da caça. Chegava, por exemplo, a alcateia, né, de lobos. Então, isso, pelo que eu pude pesquisar também, só para enriquecer o que você está falando, eles se aproximavam das aldeias, porque era mais fácil para obter comida e eles em bando, em alcatés, e então começou a se aproximar do ser humano, e daí o que aconteceu? Aí acabou ficando, né? Na verdade, assim, a gente percebe pela evolução dos animais que tem alguns entre o grupo que começa a se individualizar, ele se torna um pouco diferente, pela sua audácia, pela sua curiosidade. Pela sua força. Pela sua força, mas assim, é um jeito que ele tem diferente de se diferenciar, né, dos outros animais. Quem não leu Fernão Capelo Gaivota? Era uma gaivota clássico, que se diferenciava do mais. Então essa gaivota, com certeza, ela se destacou para ser um ser mais evoluído do que as outras gaivotas do bando, que só queriam comer, dormir e se reproduzir. Né? Ela queria fazer coisas diferentes. Então, um desses animais, de uma alcateia, desses lobos, ele começou a se aproximar mais dos humanos. Algum desses humanos também, que tinha um coração já diferenciado, já começou a dar o pedaço pro bichinho, o bichinho roubava, tudo mais, e aí acabaram, né, ficando amigos, né? E aí vem essa relação dos animais com o cachorro. O cachorro ele vem dessa proximidade dos lobos, e o cachorro na verdade, foram os lobos que foram lentamente se adaptando e sendo domesticados até chegar no nível do cachorro atual que a gente conhece. Dos cães, do lobo. E com o gato também é interessante que os registros mais antigos são os egípcios. Dentro daquelas pinturas das paredes egípcias, né, que elas têm cenas de uma mesa de jantar muito grande e uma das mulheres abaixando assim com um peixe e o gato embaixo da mesa. O peixe pro gato. O Sérgio tem 2 gatos lá, ama gato assim de paixão, né, Sérgio? Família. Eu também. Então, ontem a Folha fez um trabalho muito bom sobre animais de pet, que seria o cachorro ou o gato, colocando lá exatamente o que seria a organização de uma família para cuidar do gato, então quanto custa, como vai, onde fazer as coisas. Quer dizer, eu nunca vi em lugar nenhum um trabalho tão bem feito para determinar, inclusive, né, o que seria dentro da tua casa um animal, quanto custa, quanto vale, etc. E tal. Muito bem feito ontem. Vale não jogar fora o jornal, se alguém tem. Porque é muito bem feito. Me permite fazer um comentário sobre os animais que têm alma? Então, há uma curiosidade muito interessante, que quando Kardec começou a escrever o Livro dos Espíritos, ele foi um dos primeiros a tocar nesse assunto, que se os animais teriam alma ou não. E por que é curioso nisso? Porque naquela época, 1880, 70, 80, né, por aí... O Livro dos Espíritos é 1857. 57. Naquela época, os animais, mulheres, índios, negros, não tinham alma. Segundo a concepção da época, né? Segundo aquela concepção antropocêntrica europeia, eles não tinham alma. Um dos primeiros choques até que teve na civilização europeia foi quando Marco Polo foi para as Índias
e viu que lá na Índia os animais eram adorados, eram respeitados. Isso foi um choque de cultura, porque na Europa não era assim, os animais eles não tinham, eram tratados apenas para força, né? Os cavalos para puxar, fazer força, nada disso, não tinha um vínculo afetivo com eles. E quando eles foram para a Índia e viram que a vaca era sagrada, que os macacos tinham templos, tinha um deus macaco, nossa, que coisa mais estranha isso, né? Então criou um choque cultural. E o Kardec, então, intuído pelos espíritos, foi primeiro a cutucar nessa ferida que os animais têm alma. E um pouco depois veio o Bozano, que os primeiros livros, os relatos dele são do final do século XIX, então é 1800 e acho que 70. O que eu estava vendo aí é de 1910, 15, 16. O Bozano, na verdade, os livros dele saíram a maioria nas 3 primeiras décadas do século XX. Mas os relatos que ele cita naquelas 3 primeiras décadas são referentes ao século XIX, onde ele colheu as informações e na virada para o século XX, nas décadas seguintes, ele começou. A maioria dos registros era do século XIX. Isso, esse livro aqui, gente, ele é muito curioso porque ele vai contando relatos de sonhos de pessoas com animais. Então, assim, tem um caso de uma pessoa, ela está sonhando que o cachorro dela está se debatendo na lama. Ela fala, que estranho, por que isso? Depois ela vai ver que o cachorro fugiu, ele saiu perseguindo e acabou se debatendo na lama e foi encontrar ele morto no outro dia. Tem relato de pessoas que sabia que, por exemplo, uma pessoa na família não gostava do animal, e ele estava fazendo alguma atividade, de repente ele vê o animal aparecendo, batendo na janela, e falou, mas que estranho, por que ele está batendo na janela? Ele abriu a janela e o animal não estava mais lá, só que ele percebeu que o animal estava tendo convulsões. E aí ele foi procurar o animal e encontrou ele tendo convulsões, porque ele tinha sido envenenado. Então, assim, são relatos, inclusive de videntes, falar por um general do exército russo, estou vendo que ao seu lado existe um cachorro com uma estrela branca aqui, assim, assim. Ele falou, nossa, que estranho, foi meu cachorro quando eu era criança, como é que pode ser? Não, ele está do seu lado. Então ele relata uma série, são série de casos, né? E ele pesquisa, muitas pesquisas sobre essa história dos animais. E na maioria das vezes são casos reais e que têm uma repercussão e que também tem pessoas por trás que são de credibilidade absoluta. E o Bozano não dava viajada na maionese, não. Ele pesquisava pra caramba, ele era um cara de bom senso, ele só aceitava um relato quando ele podia ponderar, observar, comparar coisas. O Bozano era realmente um pesquisador. É um espetáculo. Espetacular, sensato, sereno, equilibrado. Inclusive, falar para o Jefferson, num dos programas Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, eu vou falar do livro do Bozano, Desdobramento e Fenômenos de Bilocação, que foi publicado em 1934, sobre saídas do corpo. Ele gostava muito do tema da projeção extrafísica, mas ele falava de tudo, e ele era realmente completo. Ele não tinha medo de nada. Sérgio, um dos maiores pesquisadores da história da humanidade no que se refere à temática parapsíquica e consciencial. O homem era fera. Quer falar desse? Esse aqui também era outro fera, né? Na Itália é desconhecido, ninguém fala. Por incrível que pareça, o Bozano é mais conhecido fora da Itália do que lá, exatamente. Igual Kardec, né? Igual Kardec também, mais conhecido aqui do que na França. Agora, vamos lá para esse daí. Então, outro grande cara. Também, né, que é o Charles Darwin. E muito curioso, ele depois de ter escrito A Origem das Espécies, que deu bastante polêmica, né, naquela época onde tinha muito antropocêntricos, né, muito sentados naquela ideia da origem do homem, e ele veio da origem divina, né, do homem, dos 7 dias e tudo mais. E o Darwin, já com a Origem das Espécies, né, causou uma grande polêmica, e tempos depois ele escreveu esse livro, que é a expressão das emoções nos homens e nos animais. Então, com o seu lado científico, a esposa do Charles Darwin devia ter ficado maluca com ele, porque ele começou a fazer experiência com os filhos. Ele ficava comparando o comportamento dos filhos com do cachorrinho dele, né, com os cachorros. Então ele observava, chorava, vou fazer ele chorar, e fazia a criança chorar e fazia o cachorro chorar também, para observar como é que era a reação a emoções, a dor, a riso, tudo mais. Ele provocava para estudar a expressão das emoções em humanos e animais. E ele foi se empolgando com isso, foi escrevendo cartas para os amigos dele, falou, estou pesquisando assim, assim, assado. Aí outros amigos dele de outros países começaram a relatar. Então tem relatos de comportamentos de expressão sobre várias emoções
dor, raiva, alegria, tristeza, e como que ela é essa expressão no rosto dos humanos e dos animais. Então, o pelo que eriça, as pálpebras, como ficam, as pupilas dilatam. A expressão corporal. A expressão corporal de uns e de outros, e ficava fazendo comparações. E também esse livro é do século XIX. Essa aqui é a Companhia de Bolso, a editora, não é isso? Esse daqui é um lençol Charles econômico. Darwin, a expressão das emoções nos homens e nos animais. O original é de 1872. Então, Esse é um livraço um também. período próspero não, um período muito, muito positivo, muito, que eu posso falar, extraordinário, no fim do século XVIII, verdade ou não? 1857. Final do século XIX. Quando A segunda metade do século XIX. 1870. E ali, se a gente pegar essa segunda metade do século XIX, você tem, por exemplo, a partir de 1857 na França, o Livro dos Espíritos com Allan Kardec, que é um clássico. A partir de 1875, a fundação da Sociedade Teosófica com a Blavatsky e o Coronel Wolcott. 1882, a fundação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que seria o embrião da pesquisa mais técnica, que levaria mais para frente a questão da parapsicologia, a metapsíquica. Então, o Sérgio está certo. A segunda metade do século XIX foi uma florescência de coisas assim, de consciência melhor, que me lembra o período do Renascimento no século XVI. O que deu assim de são ciclos, impulso, ciclos, né? Ciclos da humanidade, que tem ciclo de guerra. Daqui a pouco talvez também aconteça alguma cagada. É verdade. Os caras brincando com ogivas de hidrogênio, né? Bom, Iris, vamos entrar agora na questão da eutanásia dos animais, tá? E aí eu vou ler rapidamente aqui, gente, para botar no contexto o que a Iris me mandou, para colocar vocês no contexto, e aí ela vai aprofundando. Uma coisa antes de entrar: nós não somos a favor de eutanásia com seres humanos, porque o ser humano, muitas vezes até o último momento, é capaz de reciclar coisas, reaprender, e mesmo que o corpo esteja em coma, o espírito pode estar logo ali, pode ter que reciclar. Então é bom não mexer, porque o ser humano não sabe nem qual é o seu momento final da encarnação, vai definir o do outro. Então, nós somos a favor disso. Agora, na questão do animal, é totalmente diferente. A questão de karma, com eles não é igual para a gente, eles não têm problema de vidas passadas, sabe? É uma outra condição que a Iris vai explicar. Então, eu vou ler para vocês para botar no contexto, tá? A Iris me escreveu o seguinte, ó. Muitas pessoas receiam aceitar a decisão do veterinário em aplicar a injeção letal quando o seu animal de estimação está doente, por achar que estará cometendo um erro. Alguns até entendem como pecado, levando o bichinho à morte induzida quando poderia ter ocorrido uma morte natural. Se o bichinho está doente, com insuficiências renal ou respiratória, se possui tumor maligno, sem condições de cirurgia e tratamento terapêutico, não se alimenta direito, mal consegue andar, é preciso compreender que ele não desfruta de boa qualidade de vida e que poucas são as chances de poder se recuperar. Nesses casos, ao fazer o diagnóstico médico, o veterinário pode sugerir o procedimento de eutanásia, que consiste na aplicação de uma injeção com anestésico para induzir o bichinho a dormir e, na sequência, outra injeção com a substância química que causará a parada cardíaca. Então, a dor e o sofrimento do corpo físico terão fim. Caso tenham concordado com o procedimento, mesmo contrariados, é comum observarmos pessoas desenvolvendo sentimentos de culpa e arrependimento, seguidos de questionamentos sobre a vida após a morte do seu animal de estimação. Iris, por favor, fala agora para a gente a sua visão. Por exemplo, o Jefferson tem uma cadela e ela está muito doente. E aí o veterinário fala: Jefferson, não tem condição, é irreversível, ela está sofrendo muito, não se alimenta, olha só a condição que ela está. Ela está numa condição só de dor, não está trazendo mais condição. Vamos sacrificar. E aí o Jefferson vai ficar numa situação e ele tem que autorizar isso, assim como um pai ou uma mãe tem que autorizar a operação de uma criança pequena que não sabe decidir. E aí a pessoa tem que chegar lá e bater esse pênalti. O problema todo é a culpa que as pessoas sentem em relação a isso. E acrescentando, eu sempre comento com meus alunos o seguinte: se a pessoa tiver que autorizar, ela não pode ficar com autoculpa, porque ela definiu corretamente. E aí uma amiga minha fez, Sérgio, mandou fazer a eutanásia da cadelinha, que estava muito mal mesmo,
e ficou com muita autoculpa, uma amiga minha médium. Aí eu falei, ela falou assim... Entrou em depressão? Entrou em depressão e falou assim para mim, Sérgio, por que ela tinha que passar por isso? Por que ela tem que passar por essa prova? E aí eu falei assim, querida, você não entendeu, a prova não era do animal, a prova era tua, para ver como é que você resolveria a situação, bateria o pêndulo, cresceria no poder de decisão, crescendo e desapegando numa coisa. E a outra coisa importante, antes que a Iri fale, por favor, gente, tem pessoas que o animal está com uma doença qualquer crônica, ou diabetes, ou pressão alta, e o animal vai viver durante anos sendo tratado adequadamente. A pessoa quer sacrificar para não dar trabalho, certo? Para não dar despesa. Isso é safadeza, canalice. Eu estou sendo bem direto, tá? A pessoa, esse animal está me dando trabalho porque está doente, manda matar. E aí não. Tá? Nós estamos falando de uma condição... Nem não aprendeu nada. Cara. Exato, de um veterinário, um profissional de saúde sério, falou, olha, não há, o animal só está sofrendo, não há, já é o terminal mesmo. É isso que a Iris vai falar. Porque caso contrário, é safadeza da pessoa abandonar o animal nessa condição. E aí muita gente me pergunta, Sérgio, por que tem gente que abandona animal idoso na rua? Não faz, no Ibirapuera. Exato, sabe por quê? Tem gente que faz isso com o pai e com a mãe. O ser humano é danado. Então, o que acontece? São situações essas ruins. O que a Iris vai estar falando é orientado por um profissional de saúde numa condição terminal. Fora isso, aí a condição é totalmente outra. Por favor, gente, vamos focar nisso para evitar confusões e ideias errôneas. Quando não há condição. Iris, agora a bola é com você. Manda ver nesse tema. Bom, obrigada, Wagner. Vamos começar quando vem um diagnóstico, né? Então você falou que foi lá no veterinário, o veterinário disse que o cachorro está com tumor, que vai ser difícil. Bom, o cachorro não vai sair do veterinário dizendo assim, o que será de mim? O que será de mim? Como será? Vida, os céus, o azar. O cachorro não tem isso dentro dele, né? Mas ele vai perceber que o dono está cabisbaixo, que o dono está murchinho, que o dono está choroso. Então ele vai perceber que algo na energia da casa, na energia do colega, não tá, do amigo dele, companheiro, não está bem. Né? Então isso daí já começa a fazer mal para ele. Então ele já está com algum problema físico, né? E essa energia da emoção vai deixar ele mais fragilizado, vai fazer com que a defesa do organismo dele fique, né, a resistência fique mais baixa ainda. Então daí é importante a gente perceber, vem a questão chegou o momento de levar ele para fazer o veterinário, né, chega à conclusão de que não tem mais jeito. Bom, durante esse processo, que a primeira vez que foi no veterinário, que ele conversou com a família, com o tutor dele, já começa dentro daquela pessoa, são 4 sintomas principais, né, 3 sintomas principais que são diante da morte, diante de uma situação traumática que os psicólogos tratam. Primeiro é a negação. Não, isso não pode estar acontecendo, isso não é verdade, por que com você, por que comigo? Então é negação, isso não pode. A pessoa fica negando, isso faz mal. Essa energia da negação faz muito mal. A segunda é a energia da raiva, né? Porque chegou o momento, ela vai ter que fazer isso, ela fica com raiva do veterinário, fica com raiva de Deus, porque fica com raiva de todo mundo. Porque às vezes a doença, um caso o bichinho, ele vem tendo um problema de saúde que vai se agravando, ou já se descobre que estava dessa situação. A gente já vai falar um pouquinho das culpas, né? E chegou nesse determinado estágio, é agora. Ela vai ter que enfrentar isso. Então vem a tristeza e a depressão. Já começa antes, durante o processo e o depois. E até nessa passagem, aí tem algumas coisas curiosas para acontecer também, igual com humanos, eu já observei. Então, por exemplo, assim, tem a pessoa, está lá, o veterinário foi chamado na casa, por exemplo, às vezes acontece isso, às vezes o cachorro é grande, está muito debilitado, o veterinário vai lá. Aconteceu isso na casa de um amigo meus. E o cachorro deu anestesia, e eles primeiro dão uma anestesia, porque já com anestesia o animal dorme. Tá. E aí, aos poucos, ele injetando uma outra droga química que vai fazendo, uma outra substância química que vai deixando um animal, fazendo a parada cardíaca, né? Aí, um amigo meu não queria era muito apegado com o cachorro, ele não queria que o cachorro fosse.
Aí o veterinário falou assim, olha, eu já dei a dose certa. Ele não está indo, você pode dar uma voltinha, por favor? Então, aquilo que eu contei da história da minha amiga, que eu pedi para os familiares... segurando o animal. Segurando a passagem do animal, Sérgio. Por isso que o veterinário falou, dá uma saidinha, porque a energia dele estava segurando o animal. Igual que acontece com humanos. Né? Então, também é interessante que o tutor tem esse desprendimento de deixar o bichinho ir, de se despedindo, né? Às vezes tem um acompanhamento perto, outras vezes não. E então acontece, a pessoa volta a ter depois a gente pode comentar, se você quiser, Wagner, sobre o que pode acontecer com o bichinho, se ele é cremado, cemitério, tá, vamos falar disso tudo. Sobre isso depois. Ótimo. E bom, aí a pessoa volta para casa. Ela volta para casa com aquela sensação de que ela não deveria ter feito isso. Então ela começa a desenvolver a raiva, a tristeza, a depressão, e ela vai ficando num estado de culpa, né? Que vai ficando cada vez pior isso. E a gente sabe que semelhante atrai semelhante. Né? Então, se a pessoa está com autoculpa, ela está com energia baixa, ela está fazendo mal para ela, porque os chakras dela vão ficar totalmente desequilibrados, ela vai criar placas emocionais no chakra cardíaco, placas no chakra frontal, e aí vão vindo, vai somatizando doenças, mal-estar, né? Vai vindo uma série de complicações, e atraindo também espíritos desencarnados que estão na mesma situação e gostam de ver os outros sofrendo. E eles vão ficar intuindo, é você mesmo, onde já se viu você fazer isso com o cachorro, você com o animal, se você amava tanto ele que você fez isso. Então, muitas das ideias não são da pessoa, são dos obsessores ou dos assediadores, né, eu prefiro essa palavra, eles ficam assediando a pessoa porque se alimentam da tristeza, da dor, da raiva. Né? Ou seja, eles se alimentam, ficam contentes da vida, vão embora e a pessoa fica um trapo. Né? E aí que ela precisa ter um outro trabalho. Eu recomendo que a pessoa vá conversar com psicólogos, com terapeutas, fazer tratamento com florais, ela vá ajudando a fazer uma aceitação, trabalho de aceitação e ressignificação. Ressignificação, termo excelente. Ela vai dando um outro significado a tudo aquilo que aconteceu. E aí ela vai percebendo que ela não era uma monstra, que ela fez o que deveria ter sido feito no momento certo. E essa vai se deixando mais aliviada e essa energia dela vai fazer bem para o animal. Porque energia ruim também vai prejudicar o bichinho, porque como eles eram muito apegados, ele também vai ficar sofrendo por isso por um tempo. Então é interessante observar, o animal não está sofrendo por causa da injeção, ele vai ficar aliviado, porque a dor era física, não era espiritual. Né? O bichinho ele não está com problema de pulmão, por exemplo, um tumor no pulmão, porque ele foi fumante em outras vidas. Né? O cachorro vai ficar do lado de lá, né? Do lado de lá. E os animais podem ter doenças iguaizinhas às nossas, e não por karma de outra vida, mas pela circunstância do desgaste do meio, né? O corpo físico é vulnerável. Então é muito importante isso que aí ele está falando, porque o cachorro morreu de câncer do pulmão, o que ele fez? Ele não fez nada, ele está sujeito a vários tipos de coisa, como nós todos, o gato e qualquer outro animal. Então é muito importante isso que aí ele está pontuando, certo? Então, é muito importante, desculpe, sempre interrompendo, é muito importante, se esses números são verdadeiros, são porque eu conheço, todo mundo tem um animal em casa, né? Essa é uma realidade, não é só paulistana. E nós estamos falando de algo que a maioria das pessoas desconhece ou não quer nem saber. Então, o que vocês estão fazendo, porque vocês são um observador, vocês estão fazendo algo que é essencial para melhorar a vida das pessoas e dos animais também. Isso tudo tinha que ser repetido várias vezes, tinha que ser colocado na main media, ou seja, na mídia principal, tirando a Folha ontem. Esse aqui não tem grande significância o animal, mas de alguma forma vocês estão fazendo uma coisa maravilhosa e deveria ser divulgada de uma forma, primeiro constante e depois com o apoio das grandes mídias. Tem que ser. Tem que ser. Deus do céu. Olha só. O que existe de ONG ou de companhias, empresas que se preocupam com esse tipo de... É um tema que não é comentado normalmente. Infelizmente. Seguinte, para a gente acrescentar nesse tema, uma coisa que me ocorreu agora, por intuição mesmo, viu, Iris? Eu não estava pensando nisso, mas bateu essa intuição. Por exemplo, o Rama,
O meu cachorro está com 8 anos. Eventualmente, se ele tiver que passar por uma coisa dessa, está terminal, eu vou seguir o conselho do veterinário tranquilamente. Vou sentir falta dele, está junto comigo. Mas o que eu vou fazer? Erguer o pensamento e obrigado, querido, você me honrou com a tua presença na minha vida. Eu estou muito feliz de você ter passado pela minha vida. Eu não vou entrar em onda de tristeza, mas eu não falo isso por arrogância, é pelo conhecimento mesmo e o sentimento bom. E agora, isso só se houver esta possibilidade. Se ele ficar doentinho, até o último instante vai estar grudado comigo. Eu não vou largar nem a pau, é meu filho, não vou fazer uma sacanagem com meu filho, né? Então, o que acontece? Você fala, mesmo no momento final ali, eu vou ficar junto com o veterinário, segurando na patinha dele, mas não por apego, assim, cara, brigadão, tá na hora, você passa, vai alegrar os espíritos do lado de lá, vai brincar, espera o papai chegar em breve. É assim, o que tiver que fazer. Agora, a intuição que me deu, Sérgio Iris, Jefferson, é o seguinte, eu estava comentando aqui antes sobre a honra de você participar da partida de alguém. Ela já fez isso várias vezes, eu também, o Jefferson também. Pois bem, eu parei para pensar agora, nunca tinha pensado nisso, Sérgio. Do mesmo jeito que um médico sério, que ama a profissão, ama os pacientes, e aquilo é de alma, é de essência, não é o cara que só está atrás de grana. Não, médico, e tem muitos assim, ralando, por exemplo, aí em hospitais sem condições, dando a vida ali. Tem muitos heróis anônimos. Então, do mesmo jeito que alguns médicos são admiráveis, e profissionais de saúde também em geral, né, eu fiquei pensando no seguinte: não se dá tanto valor aos veterinários. Os caras que lidam com o sofrimento animal e que são médicos também, médico de apenas estão categoria. lidando e acham que é médico de segunda categoria. Caramba, os caras são heróis também. Eu conheço, tenho amigos veterinários que já fizeram coisas maravilhosas e não há destaque para eles. Então fiquei pensando, Sérgio, um profissional de saúde, veterinário, ele está preparado tecnicamente, ele é formado para fazer o sacrifício do animal, mas ele não passa incólume por aquilo, porque ele é um ser humano, ele tem emoção. Já imaginou também como esse pessoal tem que se superar para também entregar um bichinho para o lado de lá, sendo que a função dele é curar? Então, também é uma honra ter um profissional de saúde desse, poxa, ali junto, cuidando do teu sabe? filho. Tem alguns que eu conheço que fazem uma prece antes, sabe? Então eu queria assinalar isso, os profissionais de saúde na área veterinária, sabe? O trabalho legal que vocês fazem, é uma honra também ter vocês aí. É isso aí, o Marcel Benedetti é veterinário. E tem outros veterinários também que se enveredaram nessa área para trabalhar com isso. Mas você falou uma coisa muito interessante: poucas pessoas desconhecem e muitas pessoas desconhecem e muitas não querem conhecer. Não querem saber. Isso é fundamental, porque uma vez que você tem conhecimento, que você estuda, que você vai clareando suas ideias, você vai aprendendo a lidar com o desconhecido. E o desconhecido vai deixando de ser desconhecido. Exatamente. Não é? É a evolução. Exatamente, Despertar. é uma maneira da gente crescer. Quanto mais desperta, melhor, né? Exato. Bom, nós falamos de culpa. Wagner, eu gostaria de falar de responsabilidades. Tá, vamos lá. Que uma coisa é esse sentimento de culpa, outra é a questão de responsabilidades. Quanto tempo a gente tem? Eu vou fazer igual o Wagner. Você está adiantando o relógio? Está adiantando o relógio? 5. Responsabilidades, né? Essa questão da culpa por causa do ato da injeção. Porém, vale a pena. Eu trabalho com a parte de prevenção, eu trabalho no órgão de meio ambiente, eu trabalho com a parte de prevenção de acidentes ambientais. E essa prevenção ela é muito forte no meu dia a dia. Então, quando eu começo a refletir sobre a parte espiritual, também, o que poderia ter sido feito para prevenir esse estado do animal, a doença do animal? Então, por exemplo, os alimentos, né? A gente conhece, por isso que alguns alimentos têm propriedades cancerígenas. Então, é importante observar o que está sendo dado na ração daquele animal, para o animal, e o que está sendo dado para a comida no dia a dia. Eu gosto de comer XYZ e dou para o meu cachorrinho comer também. Não, porque ele gosta. Não, peraí, não faz parte da dieta dele, não faz parte da alimentação. Sim. Ele não tem o mesmo tipo de organismo da gente para poder digerir gorduras e algumas coisas diferentes, açúcares. Então tem que tomar cuidado. O que eu dou para animal? A gente vê animais com doenças que antigamente não tinham. Vamos fazer Eu tenho o meu Zé. E quando a gente faz um bacalhau, ele fica louco para comer um pouco Mas de é bacalhau. peixe, né? Gato com E o bacalhau do Sérgio é um arraso. Não, tem um azeite de Nutella, isso aqui. Pode deixar.
Posso deixar? Porque ele Pergunta para avança, veterinária. Pergunta para veterinária. Não dá pro gato não, manda para mim. Ixi, Maria. O bacalhau do Sérgio é famoso. Então tem alguns alimentos que as pessoas dão, porque eu via isso com meu pai fazendo, né, com o cachorro. Não, dá que ele gosta, ele quer chocolate, ele dava chocolate, assim, acaba gostando porque é diferente, é doce, é açúcar, né, mas não deve, né, alguns alimentos não devem ser dados. Por exemplo, a gente vê em parques por aí, pessoal dando pãozinho para o peixe comer, o peixe não faz digestão de farinha, então isso não faz digestão? Não faz digestão de farinha, o organismo dele não tem como fazer isso, então não leve pãozinho, miolo de pãozinho para dar para pombinha, para dar para o peixe, que isso faz mal para eles, né? Então, assim, a questão do alimento. A outra questão, a energia, né, que é passada. Então, às vezes a gente sai de manhã cedo, assobiando, está brincando com o cachorro, com o gato, eu tenho um gatinho também, sai de casa brincando e tal. Quando chega à noite, em função de um monte de problema que aconteceu durante o dia, o padrão de energia está ruim, ele vem carregado, ele vem com um monte de coisa e tal. E os animais, eles têm um grande poder de mudar a energia das pessoas, né? Sim. Então a gente sabe aquele cara todo saradão, todo fortão, não sei o que e tal, é todo um jeitão de falar, grossão, quando chega em casa, cadê o cachorrinho do papai? Cadê o cachorrinho do papai? Esse é o Jefferson. É o Jefferson. Muda completamente, aquele cara todo assim, né? A aparência dele lá fora, dentro de casa, com o bichinho de estimação é outra, né? Bom, então ele brincou com o bichinho, tudo bem, o bichinho quebrou, né, aquele clima que ele estava, mas às vezes a pessoa não sai do clima, o bicho sente que ele não está legal, ele vai, se for um animal tipo introspectivo, ele vai se esconder no cantinho dele e vai ficar lá, e ele vai absorver aquela energia que pode somatizar nele ou não. Se for um animal extrovertido, até com alguma índole terapêutica, ele vai lá e vai para a patinha. Tentar curar o dono com a brincadeirinha. Vai brincar, vai jogar bolinha, ele vai querer fazer alguma coisa para tirar ele daquele estado, né? No caso do animal, a gente tem que ter mais atenção para esse bichinho ficar introspectivo. Às vezes eles vêm e tal. O gato medita comigo todo dia e quando eu levanto para trabalhar, ele fica lá. Não sai do lugar. Onde eu deixava minha bunda, será que eu posso chamar? Ele fica lá exatamente e não sai de lá. Então, e a gente que trabalha com energia, a gente tem que ficar bem atento com isso, porque o cachorrinho, ele não sabe fazer um autopasso, ele não vai ficar... ele não vai ficar miau, miau, miau é ótimo. Ele não vai ficar fazendo isso, né? E observa assim, às vezes eu não estou muito legal e eu tenho um gatinho em casa, eu chego, observo a reação dele, ele vem, me cumprimenta, faz festinha e tudo mais. Aí se eu não estou legal, eu percebo que ele vai se afastando. Aí eu falei, já entendi, eu não estou legal. Aí eu faço um trabalho de energia comigo, ponho o CD do Áureo Corrá para ouvir, ele já sente a energia mudou, senta do meu lado e fica quietinho. Aí eu acabei de meditar, acabei de me limpar, aí ele já vem brincar, ele já pula em cima de mim. Então é muito interessante, né? Eles são mestres, né? Eles são. Então é importante a gente observar, por que o bichinho adoeceu? Será que eu não fui responsável, corresponsável, vou usar essa palavra, né? Corresponsável por ele ter adoecido? Eu levo no veterinário 2 vezes ao ano, né? Às vezes eu levo meu gatinho, por que você vai levar no veterinário? Está doente? Não, é preventivo, eu faço trabalho preventivo e a minha veterinária dele é homeopática também. Ela também trabalha com homeopatia florais. Eu me trato assim, por que o bichinho vai ser tratado assim também? Então é interessante, a gente... Você é uma flor. Ela o íris é uma das melhores flores. É verdade, o nome dela é da Califórnia, é nome de flor. Ô Iris, aproveitando que você tocou no tema, o que você acha assim da relação dos animais com a música? A influência da música nos animais? Extraordinária. Aí o Áureo precisava estar aqui perto. A gente comentou um pouquinho com o Áureo no programa que a gente fez, o Stum, mas queria especificamente em relação ao animal. O que você acha? Olha, eu já fiz uns testes com o meu gatinho, colocando diferentes ritmos e observando o comportamento dele, né? E eu já observei que ele fica irritado quando tem batidas, eu não vou ficar dizendo qual é o ritmo da música, mas música que seja mais agressiva, mais tum, 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 ele não gosta. Eu já observei que ele fica irrequieto. E valsa, ele gosta.
o comportamento dele fica diferente, né? As músicas do Auro, do Auro Corrá, do Auro Corrá, ele tem os CDs, tem os CDs até que eu já percebi que ele gosta mais do que o outro. Alguns tipos de músicas, né? Ele observa assim. Na verdade, é uma conversa que eu já tive com o Auro Corrá várias vezes sobre isso, né? O animal, ele não faz o animal, a gente está falando de cachorro e gato aqui, né? Ele não faz uma decodificação no cérebro dele, estou ouvindo Bach, Beethoven, valsa, estou ouvindo funk, ele não faz essa codificação, mas ele sente que a energia da música é um som agradável ou é um som irritante. Tanto que a gente observa, se toca a campainha, o cachorro tem uma reação. Sim. Né? Se toca o interfone, ele fica com uma reação. Se toca o celular também. Porque a reação irrita, a gente observa que irrita, determinados sons irritam os animais. Então ele consegue no cérebro dele fazer uma codificação entre sons agradáveis e desagradáveis. Sim. Né? Isso dá para perceber. O tom de voz, se você fala com tom de voz, ai, cadê cachorrinho, cadê gatinho, assim, esse tom de voz atrai ele. Se você fala a mesma coisa, gatinho, isso aqui, cachorrinho, mas fala com raiva, é a eles mesma percebem palavra, claramente. É a mesma palavra, mas a energia do som faz com que ele se aproxime ou se afaste de você. Né? Mas eu estou estudando isso também, estou estudando um pouco mais disso, ainda eu prefiro deixar para um próximo. Seguinte, já que você falou de tratar o seu animalzinho com floral, com homeopatia, o que você acha, por exemplo, sobre acupuntura nos animais? Ótimo. A acupuntura, eu acho que está crescendo muito essa área, crescendo, né? A gente está observando que isso está estimulando alguns profissionais da veterinária a estudar. E melhor do que isso, a estimular a academia a investir um pouco nisso. Quando nós fizemos biologia, eu fiz biologia nos anos 80, e nós tínhamos eu na época trabalhava com animais silvestres e animais marinhos. E não existia uma disciplina na veterinária da USP que tratasse de animais silvestres. Era praticamente só animais domésticos ou animais de fazendas, né? Então nós estimulamos, ajudando com palestras, com movimentos, estimular os alunos a buscarem que tivessem disciplinas nesse assunto. É muito importante observar que depois está crescendo agora com o tratamento alternativo. Então, a gente observa alguns veterinários indo buscar sobre isso, as pessoas conhecendo mais sobre massagem, sobre acupuntura. Inclusive a questão de aplicação de energia, passe, jorei, reiki, cura prânica, os diversos métodos de passagem de energia. A repercussão para o animal é muito maior, inclusive, do que no ser humano, né? Sim, eu aplico passe no meu gatinho, principalmente quando eu vejo que ele está meio agitado. Se entrou alguém em casa, ou entrou alguém para arrumar a casa, alguma pessoa que tem uma energia diferente, eu já percebo que ele se esconde, aí eu já venho, faço uma massagem nele, porque ele ficou tenso, ficou irritado. Aí eu vou relaxando, e ele vai... já está correndo, daqui a pouco já está brincando de novo. Então é interessante a gente, já que tem um bichinho em casa, que ele seja o nosso termômetro também de como está a nossa energia, como está o ambiente dentro de casa. Eu dou passe no Rama com frequência. Com certeza. O Rama, qualquer coisa que eu dou passe. Se precisar, eu levo no veterinário. Ele já faz assim, né? Mas já vira a barriguinha assim, a gente já sabe. E outra coisa que até a gente pode falar num programa depois... a questão dos assédios extrafísicos em cima dos animais, Sérgio. Como é que é? Assédios extrafísicos com cargas pesadas em cima do animal para poder ferrar o dono. Num dos próximos programas nós vamos falar sobre isso, até tá? Sério, né? Pode causar sérios problemas. O animal, inclusive, Sérgio, ele percebendo que está vindo uma energia pesada, ele se joga na frente para captar e proteger o dono. Tem animal que chega a sacrificar a própria vida num trabalho de magia pesada, direcionado para o dono, ele capta aquilo, ele sabe que está se envenenando para não pegar no dono. Aí num dos próximos programas, Jefferson, mais para frente, vamos falar sobre isso, porque como médium de desobsessão, eu pude observar muitas vezes isso, e eu acho muito importante a gente contar esse outro lado. A vantagem é importante. Inclusive o trabalho você dos animais... enxerga tudo, eu não enxergo nada. Os eu posso captar um pouco a energia, mas participam, né, da ajuda. A primeira vez que eu vi foi uma pantera negra chegando com o grupo dos hindus. Isso. Né? E eu já vi outros animais também que acompanham trabalhos de desobsessão, trabalhos de limpeza energética, né? Jefferson, anota aí para a gente não esquecer, porque quando formos falar nisso, eu vou falar do que eu já vi também fora do corpo de assistência extrafísica usando animais treinados, desencarnados. Eu me lembro na série Nosso Lar do André Luiz, o André Luiz narrando que os mentores descem para o umbral, plano astral inferior, cheio com uma matilha de cães,
de proteção. Uma carroça. São animais treinados para certas atividades de desmanchar energia pesada. Mas não são só animais que a gente conhece. Existem felinos grandes, e isso a gente pode entender. Os xamãs lidavam antigamente com felinos grandes, totalmente ali treinados por eles. Há registro de índios com, sei lá, uma pantera do lado, treinada. Então, do lado de lá também tem isso. E aí eu acho importante falar dessa questão também. Aí a gente anexa a questão dos animais de poder no xamanismo também, para se ter uma ideia geral. Tem muito papo, né, gente? A gente tinha uma experiência com o golfinho, Wagner. Conta essa experiência aqui pra gente, vai, Iris. Foi um trabalho de assistência espiritual para um grupo de pessoas que haviam desencarnado num avião. Um avião que caiu no mar. E eu me vi indo com um grupo de pessoas e entrando no mar e junto com os golfinhos, e a gente chegou onde estava aquela aeronave caída, e muitas pessoas ainda estavam presas, né, assim, elas já haviam desencarnado, mas estavam presas ao corpo físico, presas ao cinto de segurança do avião, né, e eu lembro das cenas, a gente lá e os golfinhos junto com a gente dentro do avião extrafísico, né, e a gente tirando as pessoas, né, aliás, o avião físico fazendo o trabalho extrafísico, no duplo do avião, obrigada. E os golfinhos acompanhando a gente, ajudando, né, a levar as pessoas. Então, assim, eu vou marca aí também, o Jefferson, por contando favor, assim bem resumidamente, para eu trazer também um relato com golfinhos e assistência espiritual. Sérgio, golfinho e baleias são altos doadores de ectoplasma. Para trabalho de cura, os mentores trabalham. Aí só contando, né? Vai anotando esses tópicos aí para a gente. Eu tive um caso fazer isso num programa que caiu na floresta. E nós estamos fazendo um trabalho um sábado e fui instado a trabalhar no meio desse mato que tinha sido queimado tudo com as pessoas lá, um negócio que... Aí eu tive a visão exata do que era, não sei como é, porque não tenho visão facilitada. Aí me obrigaram, era um chinês lá, que me obrigava a usar os florais. E me sugeriu de montar um aspersor daquele que vai na agricultura nas costas, colocar a fórmula que seria para dor, para perda, para choque, para trauma. E eu andei pelo mato, que era um inferno, né? Que a pessoa meio que parecia viva, espargindo, nebulizando sim. o negócio lá. Única experiência desse tipo que eu tive. Isso aí mesmo. Isso aí é um nebulizador de energia, tecnicamente falando, para espalhar o fluido vital, né? Agora, Iris, o nosso tempo está chegando já ali, o Jefferson já está avisando. Seguinte, queria que você falasse um pouquinho desse livro. Esse é o livro Passagens entre Mundos Entrelaçados, da Iris Poffo. Esse livro não vende em livraria. A Iris fez uma edição particular, ela tem ainda alguns exemplares. Se alguém quiser comprar o livro, nós vamos deixar o e-mail dela aqui, vocês entrem em contato com ela. O livro fala desses temas todos também, Passagens entre Mundos Entrelaçados, da Iris Poffo. Iris, fala para o pessoal o teu e-mail de contato e conta um pouquinho sobre o conteúdo do livro. E vem para o clube, vem para o site, para o Somos Todos Um. Tá bom, obrigada. Ele veio aqui, tirou uma sorte grande. Você lembra? Quando vocês fizeram o tributo, deram aquela graninha boa lá para o site, sorteamos quatro ingressos para o clube e ele pegou. Ele foi o Jefferson que pegou um, hein? 4 anos atrás. Isso aí tem 4 anos, verdade. Né? Foi um evento que nós fizemos aqui, Iris, aqui no IPPB, com 4 palestrantes. Éramos eu, a Maísa Intelizano, o Vitor e o Vitor Rebelo, né? E o Vitor Rebelo e o Vitor também com a parte xamânica, né? O Evaldo eu não veio nesse. E aí fizemos esse evento aqui, o evento foi para o Somos Todos Um. E aí foi bem legal, foi quando o Jefferson foi convidado, né? Ganhou o convite, né? Você vê que coisa. A
espiritualidade. Não, a partir daí entramos em contato, nos conhecemos mais, porque senão... Os Legal. outros 3 que ganharam... Inclusive, pessoal, aqui o livro da Iris, eles falaram assim, olha, eu tenho um outro exemplar, porque esse aqui está mastigado pelo cachorro. Gato. Falei, não, pelo gato. Falei, vamos mostrar o mastigado, isso é um programa sobre animais. Vai lá. Conta um pouquinho do conteúdo do livro, por favor. Falar rapidamente, esse livro ele foi intuído pela espiritualidade para buscar respostas para aquelas perguntas que a gente tem, o que acontece depois que a gente passa para o outro lado? Eu vou ficar dormindo até os anjos tocarem trombeta, ou eu vou ficar, depois vou ter que aprender a tocar harpa, sentar numa nuvenzinha, ficar fazendo isso, né? Será que não tem nada mais divertido para fazer lá? Então, fui buscando várias perguntas e fui, por intermédio dos livros, os livros que o Wagner indica nos cursos, outros livros que vão surgindo na nossa frente, né? Porque é impressionante, na hora que você está pesquisando, os livros aparecem, e fui relatando uma série de respostas para isso, inclusive com várias experiências, a gente vai colocando no meio, experiências que eu tive em velórios, experiências com animais, pessoas com animais também. Tem casos aqui, inclusive com os incas, que eu também tive algumas vivências muito interessantes, lá no Peru, mas são coisas assim, muito bonitas para falar, que não dá tempo mais. E eu gostaria de, também, depois, Wagner, a gente pode colocar na página do IPPB, eu tenho alguns artigos ainda lá na página, a gente pode colocar o livro à disposição. Se você quisesse disponibilizar o livro lá no site do IPPB, para a gente deixar lá para todo mundo, você tem os arquivos digitais? Vamos conversar sobre isso depois, aí a gente avisa aqui. O livro a gente pode deixar em partes, em capítulos. Tá, vamos estudar como fazer isso. Agora, quem quiser adquirir o livro em papel, o livro é sobre a passagem dos humanos, né? Hoje também a gente falou dos animais, tem um pedaço dos animais. Dá o seu e-mail de contato, Iris. Iris do arco-íris. Com S no final. Iris, por isso que eu falo Iris do arco-íris, né? @uol.com.br. De novo. Iris P, esqueci do P, Iris P de pofo, né? Iris P de peixe, que é mais fácil falar assim, irisp@uol.com.br. irisp@uol.com.br. Irisp tem um P mudo. irisp@uol.com.br. E Wagner, eu só queria terminar falando sobre a importância dos adultos conhecerem esse assunto para poder lidar com as crianças. Sim, vamos lá. Rapidinho para comentar isso, eu tenho algumas amigas que têm crianças em casa e pessoas espiritualizadas e não espiritualizadas. Então eu observo, quando ela é espiritualizada, como é fácil ela conversar com a criança sobre, inclusive, a eutanásia do bichinho. Uma amiga minha foi conversar com o filho, falou, vamos contar a verdade. Então, olha, nós vamos levar, ela está velhinha, você sabe disso e tal. E ela falou assim, então ela vai para o céu dos cachorros? Vai para o céu. E ela vai voltar quando, mamãe? Então, vê como é interessante, porque ela já tem essa conversa dentro de casa. A criança já foi criada com isso, ela assimila mais fácil do que aquela que os pais evitam de falar sobre morte, os pais não sabem lidar com isso e não vão passar. Porque não sabem nada, né? E aí, assim, pega o bichinho e põe na lata de lixo, se foi um hamster, se foi um canarinho. Pelo amor de Deus. Acontece mesmo. Então, não, deixa que leva. A gente acabou não falando disso, né? Fica para uma próxima, a gente falar sobre cemitérios, crematórios, né? Jefferson, vamos agendar, viu, Sérgio? Com a Iris, vamos agendar com a Iris daqui uns 2 meses, a Iris retornar, e aí eu queria que a Iris falasse sobre cremação dos animais, dos cadáveres dos animais, a questão da memória afetiva em relação ao animal, objetos que eram dos animais, para prosseguir nisso. Então marca para daqui, se nós estamos em outubro, em setembro, novembro, a gente traz a Iris de novo, aí a Iris já vai pontuando algumas coisas, e aí a gente no programa aprofunda essa outra parte, tá bom? Tá bom, obrigada. Jefferson, me faz um favor, você pode pegar o Rama ali para mim? É que o Rama fica preso, gente, senão ele fica latindo aqui, atrapalha a gravação, e aí eu queria mostrar o Rama aqui para vocês hoje, o pessoal tem pedido, e Sérgio, você me permite aqui, Iris, eu queria dedicar esse programa de hoje para os veterinários. Legal. Assim, esse pessoal que vem ajudando aí, quietinho, não é valorizado. Vocês são valorizados sim, porque o mundo espiritual conhece cada pessoa, e o que a gente faz, o que a gente sente fica na nossa aura, e
tenha alguém maior que conhece. Sim, principalmente os veterinários que já estão tendo esse conhecimento da questão da somatização das emoções. A veterinária que trata o meu gatinho olha aí. pegou um Deixa eu tirar a coleira dele. um problema que Pera o gatinho pouquinho. estava tendo por abandono. Deixa eu tirar, peraí. Continua, tá ligado? Continua isso. Eu tive não vou contar aqui como foi a história que o gatinho me adotou, né? É longa, um pouquinho longa essa história, mas para resumir, ele estava com problema de rejeição e ele começou a desenvolver um problema de doença de pele. Ele foi tendo uma Alergia. sarna, né? E ela tratou com a homeopatia e com florais e eu fui tratando ele com passes também, né? E ele se recuperou muito rapidamente. Então, assim, o meu agradecimento à veterinária do gatinho, do Amalta, né? Pela toda a compreensão que ela tem. São filhos. Pessoal, esse aqui é o Rama, né? Já mostramos nos programas anteriores. 8 anos, meu filho caçula, eu tenho 2 filhas grandes, ele é o meu caçulinha, dorme comigo, parceirão, né? Aí é um grude. Não dorme na cama? Dorme na cama comigo. Então, o meu dorme né, no rapaz? sovaco. Aí, ó. Tá, então. É legal mostrar esse parceirinho aí que Deus me emprestou por um tempo. Meu amante é um gato. Sérgio, Iris, obrigado por você ter vindo, tá? Você contribuiu muito. Obrigada Daqui a uns 2 meses a gente vai te trazer de novo. Tem tanto para falar. Sérgio, Obrigado, considerações finais aí com você. Obrigado a você. Obrigada de coração. Obrigado, Obrigada. Wagner, e obrigado Obrigada, a quem Jefferson. tem tanta paciência de Obrigado ao ouvir, Jefferson tá? também, né? Ah, o Jefferson do outro lado da câmera. Ei, moleque.